Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Camila, que é dentista, com o Valdir, que é hipnoterapeuta, e ele vai contar um caso muito curioso que aconteceu na vida dele em relação a um procedimento odontológico que foi feito pela Camila, e vou deixar você, Valdir, se apresentar e falar como é que foi esse procedimento. Olá a todos, eu sou Valdir Dias, sou de Campinas, sou hipnoterapeuta, tenho curso de neuropsicologia e eu tive que ir na minha dentista, que fazia tempos que eu não ia por causa da pandemia, e ela identificou um dente aqui do lado do dente do siso que precisava extrair. E ela me explicou que seria dolorido porque ele estava trincado e queria até sair bastante sangue. E ela teria que usar até uma anestesia um pouco mais forte. Eu falei, que legal, bacana, do jeito que você está falando, eu vou embora daqui, não volto nunca mais. Vai doer, vai ser... Aí ela pegou e falou, não, mas eu sou obrigado a explicar, né? Eu falei, olha, então tá legal. Mas você, na época eu não sabia, você não sabe, mas eu sou professor de hipnose, trabalho com hipnoterapia, e eu quero fazer sem anestesia nenhuma, porque eu vou fazer uma anestesia hipnótica. E não vai sair sangue porque eu vou fazer uma vasoconstrição. Ela olhou bem para minha cara e falou: Você está louco? Isso não existe. Como que você vai fazer isso? Daí eu falei: Não, você pode deixar. Até eu pago a anestesia, mas deixa aí para que você fique mais tranquila, mas eu não vou sentir nada. E realmente foi o que aconteceu. Nós marcamos. Até gostaria que ela desse a visão dela desse dia, como que ela se sentiu. Seria legal, né, Camila? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Capasso, sou dentista aqui em Campinas, e sou dentista do Valdir. Ele me procurou realmente depois de um tempão de pandemia, que já tomou um puxão de orelha, e estava com o dente fraturado. Quando o dente fratura e a gente não cuida, né, não faz o procedimento, forma como se fosse um cisto, né, cheio de pus, bactéria, sangramento e tudo mais. E aí eu falei para ele, Valdir, ó, o planejamento é extrair esse dente, você não pode ficar com ele. E quando a gente conversou sobre o procedimento, que a gente falou da anestesia, ele falou, não, eu não quero anestesia. Eu falei, como assim não quer anestesia, Valdir? Não tem como, não dá pra fazer sem anestesia. Ele, não, doutora, faço hipnose e eu quero fazer sem. Vou confessar pra vocês, eu achei super doideira. Não vai funcionar, gente. Eu acredito na hipnose, mas eu já ouvi falar da hipnose como uma regressão, alguma coisa assim. Não, tirador, possível. Eu juro, eu não estava acreditando. A gente fez o procedimento desde o começo. O Valdir entrou conversando comigo tranquilo. Quando eu deitei a cadeira, ele já falou para eu fazer o movimento mais delicado possível e sempre tentar falar para ele o que eu estava fazendo. E foi o que aconteceu. Eu falei, olha, vou fazer isso agora, isso agora. E eu falei, se doer, você levanta a mão. E eu fiz o procedimento inteiro sem anestesia. Eu tirei um dente sem anestesia. E até hoje eu não acredito nisso. Eu acho assim que foi incrível. E É, depois de uns meses da gente ter tirado o dente, a gente precisou colocar o dente no lugar. A gente fez um implante. E eu chamei uma colega minha para me ajudar, que também falou: Camila, como é que a gente não vai usar anestesia? Eu falei: não vamos usar anestesia. E a hora que a gente fez a incisãozinha, né, que é passar o bisturi ali na gengiva dele, não teve um sangramento. Eu lembro da cara da doutora Olivia, ela fez assim para mim. Eu, só fiz um joinha e a gente continuou a cirurgia. Foi incrível. Eu juro que foi incrível. A gente queria muito ter filmado, mas não tinha condições, porque era uma cirurgia mais chatinha, então a gente não conseguiu. Mas foi incrível. E sem dor. E, Valdir, como é que é esse seu procedimento? Porque as pessoas acham, igual a Camila falou, né, que a hipnose muitas vezes está reduzida a uma experiência de regressão, alguma coisa nesse sentido. Como é que é a técnica que você utiliza para conseguir fazer com que esses procedimentos que são dolorosos, você não sinta dor nesse momento? certo. O que eu faço, Tiago, é uma dissociação, né? Eu consigo me dissociar através do relaxamento profundo. E, na realidade, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz uma auto-hipnose na minha casa, dizendo assim para minha mente que quando eu chegasse lá no consultório lindo da doutora Camila, tocasse a mão na porta, na maçaneta da porta, a minha mente já começava a anestesiar eu anestesiei o rosto inteiro, para não ter perigo de dar uma reladinha em algum lugar doendo.
Aí eu peguei e fui fazendo isso, né? Esse condicionamento. Quando eu sentasse na cadeira da dentista, que ela conversasse comigo, estaria totalmente anestesiado. Fui fazendo essa sugestão. E na hora, eu entrei realmente no estado de relaxamento tão profundo, que é aquele estado de Sdale, que eu consigo entrar, mas muitos pacientes conseguem entrar, e que é um coma hipnótico, né? Eu expliquei para ela que esse estado de Sdale é porque o James Sdale, que era um médico cirurgião que trabalhava na Índia há 100 anos antes de eu nascer, e ele amputava perna, braço das pessoas sem anestesia nenhuma e não saía sangue, porque naquela época muitos soldados morriam por causa da dor. Ele percebeu que 50% dos soldados acabavam morrendo na cirurgia, porque era muito traumatizante, né? E eu entrei nesse estado. Para mim, eu estava em uma praia, né? Eu não estava ali. Mentalmente, eu estava me imaginando numa praia lá no Havaí, vendo o Thiago Garcia lá surfando. Eu fui, né, tranquilo ali e não senti nada. Porque, para mim, a impressão que eu tive é que passou 5 minutos, né? Durou 1 hora. Mas se fosse normal, ela me disse que seriam 2 horas. Então, eu usei essa técnica, que é muito tranquila, né? E que pode ser usada por qualquer pessoa. Inclusive, eu estou me especializando em dor. Ontem mesmo eu fiz aquele curso lá em Sydney, na Austrália, online, né? Com o Dr. Rodrigo Iso, sobre o mapa da dor. Porque eu acho muito interessante a gente conseguir, através da nossa mente, né? Fazer isso. Eliminar a dor, como você fez, né? Acontece. E é muito E legal a porque, doutora Camila? não, então, e pelo que você falou, o procedimento foi mais rápido do que o normal, né? O procedimento que se demoraria, sei Sim, lá, 2 horas demorou uma, então. é, Foi. Porque a gente tem que esperar o período da anestesia fazer o efeito dela, né? Normalmente é uns 5, 10 minutinhos, aí até preparar todo o campo operatório, né? Que a gente faz com um lençol cirúrgico, deixar tudo estéril para a cirurgia demora. É um procedimento chatinho, demorado. E foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu tenho uns dados aqui que são bem interessantes para quem está assistindo a gente em relação a esse medo, né, de ir ao dentista ou ficar nervoso nesses momentos desses procedimentos odontológicos, que lá nos Estados Unidos tem uma alta prevalência. Isso, assim, é uma estatística americana, mas que a gente pode trazer para o Brasil com certeza. São muitas pessoas que têm esse medo de ir ao dentista, de passar por esses procedimentos, e lá, essa ansiedade antecipatória chega a ser severa entre 3 e 30%. Isso faz com que as pessoas não compareçam ao dentista, as pessoas marcam e não vão, ou então demora o tratamento porque ela deixa de ir um dia e só vai, sei lá, 1, 2 meses depois, ou nem vai. E quando chega no dentista também acontece isso que a Camila falou, tem pouca cooperação durante o procedimento. Você quer fazer lá, enfim, pegar o bisturi, rasgar, cortar a gengiva, e a pessoa fica se balançando, você quer dar anestesia, a pessoa se mexe. Então, tudo isso faz com que a pessoa sofra não só no momento, né, do procedimento, mas também no pós-operatório, porque Sim. o procedimento muitas vezes não consegue ser tão bem feito por conta desse estresse do paciente, e além de que a pessoa também libera muito cortisol, que é um hormônio inflamatório. Então, o pós-operatório também tende a ser pior, né? Para as pessoas que estão mais nervosas nesses momentos. Então, como o Valdir falou, a hipnose é uma técnica muito simples, eficaz. Obviamente, não vai acontecer da mesma forma com todas as pessoas, como aconteceu com o Valdir. Isso também é importante que se explique. Existem níveis de hipnotizabilidade e as pessoas que são bem hipnotizáveis, que respondem bem, como o Valdir responde, estatisticamente correspondem a 15% da população. Então, vamos dizer que de 100 pacientes da Camila, 15 poderiam fazer esse procedimento que o Valdir fez sem anestesia nenhuma. Ou Uhum. até mesmo se essa pessoa tivesse algum tipo de ansiedade ou medo de ir ao dentista, isso poderia ser eliminado rapidamente para fazer aquele procedimento de forma calma e tranquila. Então, os benefícios são realmente muito grandes. E tem pessoas, como a doutora Elvira Leng, lá nos Estados Unidos, que ela ensina pessoas, né, não só na área odontológica, mas da saúde de uma forma geral, a abordar o paciente para fazer com que ele fique já calmo e tranquilo desde a sala de espera. Então, tem esse treinamento para como a equipe, o staff médico vai se comunicar com o paciente para deixar ele calmo, tranquilo, quais são as palavras corretas a serem utilizadas para não fazer com que o paciente fique muito nervoso.
né? A gente teve essa aula há pouco tempo, né, Valdir? Tem muitas pessoas É, alguns profissionais que falam, não é tão ruim assim. O que que a pessoa pensa? Se não é tão ruim assim, pelo menos é ruim. Pode não Ou ser não tão é. ruim, mas é ruim. Vai doer só um pouquinho. Mas, tipo, pô, já está falando que vai doer. Então, isso já vai antecipando e criando uma ansiedade naquela pessoa que está passando por aquele procedimento desnecessariamente. Então, é muito legal você entender que só a maneira que você pode se comunicar com o seu paciente pode fazer com que ele se sinta menos ansioso, mais calmo e tranquilo para fazer aquele procedimento. E essa técnica que o Valdir utiliza é o padrão ouro assim das pessoas que utilizam também para fazer com que elas fiquem calmas e tranquilas. E é isso que ele falou. Naquele momento, você vai ensinar para o seu paciente que o corpo dele está ali, mas a mente dele não precisa estar. E como a hipnose, de certa forma, também é uma ferramenta dissociativa, você consegue fazer que, através de sugestões, a pessoa deixe, entre aspas, o corpo dela lá, mas a mente esteja em outro lugar. Pode estar no Havaí, pode estar... Eu penso na Praia Grande lá de Arraial, que é uma praia que eu gosto muito. Então, meu local Você sabe de que dissociação é lá. Então, você pode criar o seu e não sofrer por conta disso. Foi uma técnica, inclusive, que eu utilizei para superar uma fobia de avião que eu tinha. Eu, quando entrava no avião, em vez de ficar naquele estado de nervosismo que era muito comum, que foi comum durante muitos anos, eu pensava que eu estava indo viajar para um lugar que eu gosto muito, né? Um lugar que vai me proporcionar uma experiência incrível. Então, conseguia me dissociar durante toda a viagem, dessensibilizando todos aqueles gatilhos aversivos de entrar no avião, afivelar o cinto, ver aquele sinalzinho lá que vai ter turbulência, tudo aquilo me deixava com uma ansiedade absurda. E isso foi se tornando normal e corriqueiro. Então, é uma experiência muito legal essa do Valdir. E o mais legal ainda é que tem testemunhos, né? Tem a doutora Camila aqui para falar que é verdade, porque se só tá eu e o Valdir aqui, as pessoas vão falar que era mentira. temos a é, Lia, minha recepcionista, e a doutora Olivia também. Em dois é, momentos, eu achei que era só um, né? Porque teve o momento da extração do dente fraturado e teve depois o procedimento do implante. Teve, eu acho que foram 90 dias depois, alguma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça. Mas Cara, foi um tempinho depois que a gente refez. Camila, e o pós-operatório também foi, desculpa, o pós-operatório também foi tão Foi bem tranquilo. maravilhoso. Eu saí de lá e comi normal, e é como se eu não tivesse feito nada o tempo todo. Ela me deu um papel desse tamanho, explicando o que eu teria que fazer, tomar isso, tomar aquilo, qualquer coisa, o telefone dela. Eu falei, não vai acontecer nada. Ela falou, né, Camila? Sim, Não aconteceu nada, foi maravilhoso. não Foi tomou nem como se eu tivesse antibiótico, somente passeado lá. Não, cara. não. foi bem tranquilo mesmo. Caramba. Camila, na sua experiência como dentista, assim, você percebe mais ou menos de uma média assim, de pessoas que você percebe que são muito ansiosas, como no caso desse paciente aí que você falou que ficava lá se batendo lá na cadeira, não Bom, deixando anestesiar. Mais ou menos assim, sei lá, de 10 pessoas, duas ou três são assim? muito mais, Caramba. muito mais. Eu vou ser sincera, eu acho que de 10 pessoas, uns 6 pacientes são bem ansiosos. Bem ansiosos. E desses 6, assim, 3 são aqueles extremos que grudam na cadeira e ficam assim, ó. A cada movimento ele já fica todo tenso, travado, que termina o atendimento, tá até duro, tá até rígido. E Caramba. claro que a gente tenta fazer um ambiente mais humanizado também. Então, pode perguntar pro Valdir. Eu fico toda hora brincando, fazendo piada, tentando deixar o ambiente, que não é um ambiente gostoso, eu sei disso, mas tentar deixar mais leve. Só que muito desses pacientes, a hora que eles chegam no consultório, é quando já o caso está muito extremo. Aí tem que sair um dente, fazer um implante, um negócio assim, que é uma parte mais dolorida, né? Se vai rotineiramente, a cada 6 meses, fazer limpeza, é muito mais tranquilo se a gente acha, por exemplo, uma cárie, precisa tratar, não precisa fazer canal. Então, desses 10 pacientes, uns 6 são ansiosos e uns 3, assim, no extremo. Caramba. Então, a estatística no seu consultório parece ser pior ainda do que essa dos Estados Unidos. Não, pior que é bem ruim. E é incrível, né? Como essas técnicas assim que são simples e sem efeito colateral podem ser utilizadas, mas são pouco aproveitadas, né? De uma forma Sim, geral. São poucas as sim. pessoas que têm esse conhecimento do Valdir de fazer uma própria auto-hipnose para se autogerenciar em momentos que são mais desafiadores mesmo. E é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Valdir? Não existe nenhuma técnica que retire a ansiedade da pessoa, né? Você não tem como ficar sem É, ansiedade, mas você tem como se gerenciar e passar por momentos desafiadores de forma calma e tranquila. A gente não tira a ansiedade de ninguém, mas a gente consegue, através da hipnose, fazer com que a gente responda de uma forma diferente
a estímulos aversivos que geram apreensão, geram medo, geram essa ansiedade aumentada. Então, assim, é incrível esse seu depoimento e legal a Camila estar aqui para poder falar como tudo aconteceu e é bom que você também pode ensinar essas técnicas para outras pessoas, né, para elas aprenderem. E você, como hipnoterapeuta, atende muitas pessoas também com medo de dentista, por exemplo? Sim, Tiago, eu atendo bastante pessoas que têm medo de fobias em geral, né? Mas dentista quase todo mundo tem, pelo menos um pouco. Teve um caso curioso de um moço que me procurou e ele falou que tinha medo do barulho daquele motorzinho. Aquilo lá já me deixa com medo. Eu falei para ele, como que a gente pode fazer, né? Daí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, ele conseguia entrar no estado também bem profundo, né? Eu falei, vamos imaginar que quando tiver o barulhinho do motor, você vai ouvir, que tipo de música você gosta? Eu falei, ah, adoro rock, né? Ah, então legal, você vai ouvir um som de rock. E ele falou que era incrível, que ele chegava lá, quando ligava, ele ouvia rock mesmo. E o que que ele fazia? Ele começou a fazer assim, ó, da cadeira, né? O dentista dele falou, "Ó, o que você está fazendo, né? Falei, não, desculpa, que eu estava ouvindo rock." Só não pode fazer isso na cadeira do dentista, né? Se ficar se mexendo na hora É, que está estudando rock. não adiantou muito, né, Camila? Ele começou a se mexer. Mas você falou de música, eu lembrei. Teve um dia, eu sempre deixo uma música de fundo no meu consultório. E começou uma musiquinha lá, e o Valdir tava em transe, não sei se é assim que fala, mas ele tava lá longe. Aí, hora que terminou, ele, Camila, essa sua música me levou pra uma balada. É, foi no segundo procedimento. Eu estava Foi. entrando, ele já colocou uma música bem legal. O que que veio na minha mente? Eu dançando numa balada, que louco, eu dançando numa balada lá assim, ó. Isso é uma coisa assim, é que o seu cérebro associou, né? E isso é que é legal. Você pode É, que as suas memórias boas, né, sejam locais de recurso e um recurso que você tem para utilizar nesses momentos. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, o seu corpo vai ter que passar por esse procedimento. Mas você não precisa sofrer aquela experiência de estar vivendo aquilo que muitas vezes é uma coisa desagradável mesmo. Como a Camila falou, poxa, você vai lá fazer um procedimento de extração, é uma delícia, vou arrancar um dente hoje, ninguém vai feliz, mas você também não precisa ficar com aquele terror, meu Deus, eu vou arrancar um dente e vai doer. é, Pode ser um evento neutro, né? Que já que não muitas é. vezes não será confortável, pelo menos pode ser neutro, fazer com que você não tenha essa aversão que a maioria das pessoas tem. Inclusive, se você levar a pessoa para que ela consiga enxergar os eventos positivos, isso pode ser até algo realmente não prazeroso, mas confortável no sentido que a pessoa está fazendo o melhor para ela mesma. Porque, por exemplo, a pessoa está com uma fratura no dente, como você falou, e aí vai causando todos esses problemas que você também mencionou. Então, a pessoa passando por esse procedimento da extração, ela está cuidando de si mesma, né? Ela está conseguindo eliminar É. o mal. E toda vez que a pessoa consegue perceber que ela vai ao dentista, ela enfrenta algum desafio para o próprio bem, apesar de ser uma coisa bem óbvia, né? Óbvia, mas as pessoas não param para pensar nisso, nesse lado bom. Elas só pensam, tipo, ah, vai doer, o motorzinho, o barulho é chato, mas não pensam, né, no resultado positivo que elas vão ter em relação a isso. Então, é um jeito também de você guiar o paciente para fazer com que ele foque no que é bom para ele, não naquilo que é desconfortável. Isso vai fazer com que o medo vá diminuindo, diminuindo, até com que ele Sim, vá normalmente para o dentista, como eu consigo hoje em dia viajar de avião como se estivesse pegando meu carro para ir sim. para a praia surfar. Mas é o que a gente É, deseja Tiago, mesmo. sabe? Pode falar, Camila, por favor. Não, é o que a gente deseja, que os pacientes venham para o consultório tranquilos, que vai ser mais uma experiência de vida, assim, mais uma coisinha para fazer, como um médico rotineiro. Sim, E a Camila é muito delicada, ela trabalha muito bem, sabe? Ela tem jeito para isso, né? Ela nasceu para isso. Como ela fala, ela adora isso. Então, isso já nos deixa mais tranquilos. Ela tem usado agora um método que ela não tem pressa, como os outros dentistas, né? Como a gente fez no curso lá, né, Tiago? Fala que tem o fica taxímetro com ali, né? Fica taxímetro, o cara tem que atender é, 20 por ela dia. não, ela é Tantos por tranquila, dia. ela atende bem, assim, conversa, né? Brinca. Isso nos faz muito bem. Você já fica naturalmente tranquilo, né? E eu fiz um procedimento há 30 anos atrás, eu lembrei agora, lá no Hospital Albert Einstein. Eu precisei fazer uma cirurgia no ouvido, né? Eu fiz tal, tudo bem lá, claro que foi com anestesia. E quando foi para tirar os pontos, o médico falou, eu vou dar uma anestesiazinha aqui para tirar os pontos. Eu falei, não precisa. Ele falou, não, é que vai doer, porque eu falei, não, tranquilo. Eu fiz a mesma coisa.
né? Eu fiz a dissociação naquela época, imaginando alguma outra coisa. E eu fiquei esperando ele tirar. E ele falou, pronto. Eu falei, não, como, né? Eu estava esperando Mas ele cadê a começar a dor? tirar, ele já tinha tirado. Eu não senti nada. Você tem um poder realmente muito bom da sua mente em relação ao seu corpo, nessa autossugestão que você funciona É, de uma forma muito boa. E acredito eu por duas coisas, né? Pelo seu grau de hipnotizabilidade ser bem alto e pela prática. Você juntou é, muito agradável. Você, além de ser uma pessoa que responde bem à autossugestão, você é uma pessoa bem treinada nisso. Porque, como eu te falei, estatisticamente são 15% das pessoas. Então, de 100 pacientes da Camila, 15 são assim, mas esses 15 nem sabem que tem esse poder de ser igual o Valdir, de é. fazer um procedimento sem sentir dor, ficar calmo, tranquilo, ir para um outro lugar naquele momento. Então, é triste que as pessoas não saibam desse recurso, que é um recurso simples, rápido, eficaz e sem efeito colateral, né? Porque medicação, de uma forma geral, sempre tem um risco de ter um efeito colateral. Obviamente, não estou anti-remédio nem anti-ciência, pelo contrário. Eu amo a ciência e amo o desenvolvimento tecnológico, mas eu acho que esses recursos alternativos, né, como a hipnose, um procedimento secundário, deveria ser mais conhecido para as pessoas, pelo menos, entenderem que tem esse recurso em relação a esses procedimentos que são feitos corriqueiramente, como, né, uma extração de dente, ou um implante, ou uma obturação. Posso fazer uma Tiago, pergunta você está no rapidinho? hospital? Claro. Pode- Para o paciente que faz a hipnose, quanto tempo ele consegue já ter por exemplo, essa calma para conseguir fazer um tratamento? Ou é uma coisa rápida? Porque o Valdir ele faz há muito tempo hipnose e tudo mais. Mas para um paciente que chegou a primeira vez lá para o Valdir. Quer que eu responda ou você responde, Valdir? Deixa eu responder. Pode ver. Você tem um exemplo na sua casa, do seu cunhado. Em duas Sim. sessões, ele que era cético, conseguiu resolver o problema dele. Então, eu lá trabalho com 3 sessões. Eu fecho um pacote com o meu paciente em 3 sessões. Claro que às vezes não resolve em 3 sessões, vai 4, 5, mas tudo bem, eu não cobro nada a mais. Porque às vezes eu consigo resolver em uma sessão. Isso não é que estou prometendo resolver em uma sessão, Sim. não. Porque realmente a pessoa consegue entrar, às vezes, no estado hipnótico e às vezes o problema dela é leve, né? Uhum. Ele consegue resolver. Mas geralmente em 3 sessões, se a pessoa consegue entrar nesse estado, ele vai perceber que ele consegue. Porque o que eu falo, eu não sou nada, eu só sou um GPS, eu vou guiar a Uhum. pessoa. É a pessoa que tem que ter esse relaxamento, né? E a gente conhece as técnicas, né, que conseguem fazer com que a pessoa entre nesse relaxamento. Entendi. Então, isso É, que o falou falou é muito importante. Geralmente, essa média são de 3 sessões, mas varia também muito da expectativa do paciente. Então, se ele for com a intenção de que aquilo pode ajudar, de fato, a chance de que realmente melhore é muito maior do que aquele cara que chega, vou fazer só por fazer aqui, sabe? Porque o engajamento é muito importante é, nesse procedimento, né? Da hipnose sendo feita por um hipnoterapeuta como o Valdir, ou até mesmo através da auto-hipnose, porque toda hipnose, no final das contas, é uma auto-hipnose, é como o Valdir falou. Ele é só a ferramenta que guia a pessoa para ele alcançar aquele resultado que ele está buscando. Mas quem consegue o resultado é ela mesma. E existem alguns componentes também, como a hipnotizabilidade, o rapport, que é essa conexão que você tem com o seu paciente, que você também tem com seus pacientes aí, no seu consultório também cria, né, essa empatia e essa confiança, isso faz com que o procedimento em si seja mais calmo e tranquilo, porque aquela pessoa tem aquela percepção, eu sei que eu estou em boas mãos, diferente se você Uhum. está num lugar, né, que você está ali porque não tem opção. Então, quando as pessoas te escolhem, né, elas já confiam no seu trabalho, provavelmente já ouviram falar de você, então elas já, apesar desse medo, que é o medo não é seu, é do dentista, elas já estão lá abertas a, pelo menos, a fazer com você que é uma pessoa que elas confiam. Só que essa redução da ansiedade, essa sensação de conforto pode ser aprimorada até por você mesma, na maneira de dizer, em como você vai descrever como vai ser o procedimento, né? Como exemplo que eu dei, você fala, vai doer só um pouquinho, você já está sugestionando que vai doer, e muitas vezes poderia nem doer, porque a pessoa, sei lá, você está distraindo a pessoa, deu anestesia, a pessoa nem percebeu. Então, a forma como você vai conduzir o procedimento também é muito importante. Como eu mencionei anteriormente, a doutora Elvira tem esses estudos, é por isso que eu estou falando em relação a isso. Não só em procedimentos odontológicos, mas também exames como de ressonância magnética, que a pessoa tem que entrar na máquina e aí fica com aquela fobia. A forma Sim. como você vai abordar o paciente, tanto nesse primeiro encontro como na sala de espera,
vai fazer com que ele se sinta mais calmo, tranquilo, tenha menos dor, e caso seja um procedimento cirúrgico ou odontológico, o pós-operatório é melhor também. Então, assim, os benefícios são muito grandes só nesse primeiro contato, né, Valdir? A gente, conversando semana passada, estava mostrando para ele alguns exemplos disso, de como você pode espelhar o comportamento do paciente para ter esse sincronismo, esse rapport maior, essa conexão para fazer com que ele consiga confiar em você, ter mais recursos dentro de si para fazer esse procedimento de uma forma calma e tranquila. Ou seja, pacientes é rápido, então não tem mais desculpa para ter medo de dentista. Sem dúvida, sem dúvida. E a dica, né, que a gente poderia dar, assim, pensando em mim e no Valdir, é que a pessoa tem esse poder dentro de si para ela se levar num local seguro e se dissociar daquele momento. Ou se ela não conseguir 100%, porque o Valdir, por exemplo, ele realmente, se ele se sugestionar que ele está em Paris, ele vai estar em Paris arrancando dente. Tem pessoas que não vão conseguir fazer essa dissociação completa, mas eles também não precisam sentir a dor e o sofrimento que poderia ter causado sem ele ter esse recurso. Ele pode se imaginar, por exemplo, eu estou aqui no consultório, mas eu estou aqui calmo e tranquilo. Esse barulho do motorzinho que eu estou escutando não vai me causar nenhum nervoso, não vai me causar nenhum medo. Olhar para o lado positivo. Então, existem diversos recursos que você pode utilizar, diversas técnicas. Isso vai variar de pessoa para pessoa, por isso que, apesar de existirem áudios para você escutar antes desses procedimentos, isso ajuda bastante. Um tratamento personalizado vai ser sempre melhor, porque a pessoa vai fazer aquilo que é bom para ela, né? Então, assim, você mesma já... Quantos, sei lá, dentes você já arrancou na vida, quantos implantes já colocou, mas você vê que cada dente é um dente. Às vezes, você vê lá na cirurgia, né? Vai ter que arrancar um siso, que é muito comum as pessoas arrancarem siso. Aí tem lá 1000 sisos diferentes. Tem um que está, não sei se é ocluso ou incluso, que fica lá por dentro da... Incluso. Aí depois tem outro que nasce mais pro lado. Cara, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes sai rápido, às vezes sai mais difícil. Então, apesar de você saber, né, já extraiu vários, já aprendeu isso, já sabe dominar a técnica, quando você abre ali a gengiva, que você vai ver o que você está pegando. Muitas vezes o meu dentista fala isso. Só vou saber mesmo depois que eu fizer o corte e ver como é que está a situação. Sim. Eu costumo falar para os pacientes que às vezes eles falam assim, mas no meu vizinho o dentista fez isso, isso, isso. Aí eu falo, olha, cada pessoa é uma só. Mesmo os gêmeos são totalmente diferentes. Então não tem como a gente se colocar no lugar do outro. São tratamentos diferentes. Tem que ser sempre individualizado. Não tem como. Perfeito. Valdir, uma dica que Oi? você pode dar para as pessoas que têm medo de dentista agora. Uma dica que eu posso dar? É. Me procurem que eu possa ajudá-los lá no Instituto Valdir Dias. Boa. E exercício de relaxamento, você conhece algum que você costuma utilizar para si mesmo ou para indicar para os seus clientes? Sim, o relaxamento profundo, né? É muito bom. E a respiração, Tiago, que eu aprendi com você, aquela 4x4, ela ajuda muito. Que é a pessoa inspirar contando até 4, segurar contando até 4 e soltar contando até 4. Por quê? Nesse momento, ele fica focado na respiração dele e se dissocia realmente até da dor. Isso é Sim. importante. Por isso que existem muitas técnicas de meditação também que envolvem respiração, né? Porque quando você está focado em contar a sua respiração ou só prestar atenção mesmo no seu próprio corpo, você deixa de ter outros pensamentos. Então, por isso que muitas pessoas que meditam com frequência, né, principalmente o mindfulness, utilizam a própria respiração para conseguir entrar nesses estados meditativos. Que vão fazer com que a atividade cerebral diminua, porque a gente conversando aqui agora do jeito que a gente está, a nossa atividade cerebral dominante é beta, e aí, quando você vai entrando para esses estados mais meditativos ou de relaxamento, a nossa frequência diminui para alfa. Então, vai ficando cada vez mais... a atividade elétrica vai realmente diminuindo. Isso faz com que, entre aspas, o nosso cérebro também vá se acalmando. E pessoas muito hipnotizáveis como o Valdir já têm evidências que chegam num tipo de ondas ainda mais lentas, que são a teta. E aí, poxa, você fica mais calmo e tranquilo ainda. Isso vai proporcionar um bem-estar muito grande para o paciente e para o profissional que está fazendo esse procedimento também. Realmente. Camila, você, Oi? aproveitando essa experiência com o Valdir, você então recomendaria a pessoa aprender mais hipnose para tentar enfrentar esses desafios? Com certeza, eu já indiquei bastante paciente para ele. Porque eu tive a prática que realmente funciona.
Pô, muito legal. Poxa, queria agradecer a presença de vocês aqui, então, para ter contado essa experiência do Valdir, que foi incrível. Ter você como testemunha, a sua atendente também, a sua outra colega dentista, que, enfim, a gente acredita. Eu sei que é verdade, o Valdir também sabe, você também não mentiria, mas é bom para as pessoas entenderem que existe essa ferramenta, que elas podem utilizar a seu favor e parar de deixar de ir no dentista. Vocês, em vez de deixarem de ir no dentista, procurem recursos para fazer com que Sim. vocês consigam enfrentar esses desafios de forma calma e tranquila. E a hipnose é uma dessas ferramentas. Obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima. Muito Eu que obrigada. agradeço, Thiago. Camila, eu agradeço. Obrigada, gente.